Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma restauração no móvel que eu fiz. Esse móvel aqui, ele era um móvel laqueado e posteriormente ele foi restaurado com uma tinta acrílica branca, provavelmente uma tinta de parede, né? Uma tinta branca fosca. E eu apliquei porcelana líquida branca para dar esse aspecto que vocês vão ver melhor, com mais detalhe. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, inclusive dentro das gavetas, né? E as portas também, que foram feitas de uma forma diferente. Bom, só que não é só aplicar porcelana líquida branca. Então eu precisei impermeabilizar isso daqui com base para artesanato, porque era um acrílico desconhecido que estava embaixo aqui, uma tinta branca, fosca. Estava descascada, estava amarela, em alguns pontos ela estava encardida, né, principalmente nas quinas. Então eu apliquei base para artesanato para ficar bem branquinho. Dei uma lixadinha antes, né? Claro, sempre convém. E misturei a porcelana líquida conforme a instrução. Eu usei mais ou menos 20 porcelana líquida para fazer isso aqui. Óbvio que eu não misturei todas as porcelanas líquidas, né? Foi misturando de 2 em 2, ou 3 em 3, 4 em 4, dependendo da área que fosse fazer. Porque a porcelana líquida, uma vez misturada, eu tenho 3 horas para utilizar. E mais ou menos uma hora e meia depois da mistura, eu já tenho dificuldade para lastrar ela com pincel. Embora aqui eu não usei pincel 100%, tá? Eu usei mais uns cantinhos, né, para fazer alguns detalhes menores. Eu usei aqui um rolinho de pelo. Eu experimentei também o rolinho de espuma, só que o rolinho de espuma ele não aguenta, tá? Ele incha assim quase que de imediato, aí você já tem que descartar, porque não vale a pena fazer a limpeza com álcool dele, ele incha, né? Danifica realmente. E aplicar com pincel é complicado, porque você precisa passar e depois uniformizar, então você vai precisar dar muitas pinceladas para um lado, para o outro, e isso vai se tornar cansativo e muito lento o trabalho, né? Então o rolinho de pelo é fantástico, você pode aplicar assim, já fica uma camada fina, uniforme e maravilhosa. E a parte plana, né, como você já deve ter visto em outros vídeos aí, a parte plana eu sempre aplico uma camada generosa de porcelana, que é para dar aquela nivelada, para ficar com aquele aspecto realmente de porcelana. É um trabalho que vale a pena fazer, porque você precisa de pouquíssimos recursos, não tem cheiro forte e fica com um acabamento bonito, brilhante, resistente, é bem legal. Eu gostei muito de fazer isso daqui também, foi prazeroso, né? Isso é mais importante. Essa é uma peça que tem módulos, né? Os módulos aqui foram feitos com outros produtos, inclusive, tá? Esse daqui está com vidro líquido, foi pintado embaixo com tinta metal PVA. Vou mostrar para vocês aqui outras partes da peça com mais detalhe para que vocês possam ver, ok? Ó, essa é a parte plana da peça, a parte plana sempre um pouco mais de porcelana. É importante você ver se a peça não está inclinada para cá, porque para cá não pode escorrer, né, porque senão vai sujar essa parte aqui. E para lá não tem problema porque você tem as retenções, né? Dentro da gaveta também eu apliquei porcelana líquida. É muito importante você misturar bem conforme a instrução. Eu sempre fecho e agito bem para garantir a homogeneização. Passo uma camada fina aqui nas paredes e aqui dentro camada generosa para ficar com esse aspecto bonito, resistente, brilhante. E esses puxadores aqui, ó, são de latão, né? Tava envernizado, já estava super escuro, oxidado, feio, né? Eu coloquei um pouquinho de pasta para modelagem da Gato Preto no tecido e pressionei aqui, ficou com esse brilho assim quase que de imediato. É muito fácil de fazer isso, inclusive com a pasta de modelagem, porque ela é abrasiva, né? Aqui na parte de dentro, ó, eu pintei também com porcelana líquida, camada fina na lateral, e aqui eu não coloquei camada grossa. Porque como aqui vai a porta, então poderia ficar enroscando, então eu não quis ter esse problema, apliquei camada fina também. Mas o ideal é sempre aplicar na parte plana, horizontal, sempre uma camada generosa de porcelana líquida. Porque qualquer sujeirinha que tem, ela fica saliente, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui tem um carocinho. Então, para ficar um trabalho bonito mesmo, é sempre o ideal colocar camada mais generosa. Então, para colocar a camada generosa aqui, iria mais ou menos aqui 2 porcelanas ou 2,5 nessa área que vocês estão vendo aqui. Essa parte aqui, ó, como tem esse baixo relevo, esse friso aqui, eu apliquei com rolinho, e aí para entrar aqui nesse baixo relevo eu passei com pincel e depois passei esponja para uniformizar. Só que a esponja, ela, como eu falei, ela não suporta, né? Ela incha logo de imediato, então você consegue passar algumas vezes, e se passar muitas vezes ela começa a soltar pedacinhos, aí você tem que fazer retrabalho, então você já tem que descartar em seguida. Ou você pode pegar a esponja de lavar louça, cortar ele em 8 pedacinhos e usar os pedacinhos e ir descartando. A parte de trás eu apliquei porcelana também, olha como fica brilhante, bonita, com uma textura super lisinha, agradável, tá? Um produto que não tem cheiro forte. E aqui está outra peça, outro módulo. Então foi feito aqui com porcelana líquida, em cima tem um trabalho feito com metal mastic, que é uma pasta metálica, foi aplicado com stencil. Olha aqui de novo, a camada generosa e na lateral camada fina.
Então esses cantos aqui eu sempre passo com pincel e depois vem com rolinho de pelo, tá? Vocês podem usar o rolinho de pelo sintético da Condor, que é ótimo para fazer isso. E aqui nós temos as duas portas, eu coloquei de forma suspensa, isso é muito importante, sempre colocar de forma suspensa para secar, bem nivelada e o chão protegido com plástico, como vocês estão vendo aqui, ó, coloquei uma lona. E é muito importante também vocês monitorarem, né? Porque às vezes o chão está inclinado, ou às vezes você coloca muito produto e aí vai escorrer. E até mesmo, por exemplo, se você pegar uma porta empenada, se vocês observarem aqui, ó, fica um acabamento perfeito, não tem excesso aqui, porque eu corrigi, né? Teve uma ponta aqui que eu não me lembro qual, que acabou escorrendo um pouquinho, e aí eu removi o excesso antes da secagem e ficou perfeito. Aqui agora dá para aplicar um stencil, né? Ou deixar como está e instalar a porta no local. Aqui eu tenho um outro módulo feito com a porcelana Tiffany, também com metal mastique e stencil em cima. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu compartilhei com vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado!